Sabe aquela sensação de que o trabalho é uma batalha sem fim? E-mail chegando, reunião começando, projeto se acumulando. Como é que a gente organiza tudo isso? Pois é, o ecossistema do Microsoft 365 tem uma proposta bem interessante para esse desafio. Vamos descobrir juntos como domar essas ferramentas. Para a gente começar, um dado que choca um pouco, estudos mostram que um profissional gasta, em média, 60% do tempo com o que se chama de trabalho sobre o trabalho. Sabe o que é isso? É ficar procurando informação, pulando de um aplicativo para o outro, atualizando status de tarefa. É muito tempo que não é gasto, bem, produzindo. Então, a grande pergunta é: como é que a gente pega esse tempo de volta e foca no que de fato interessa? A resposta está em usar as ferramentas certas e, claro, do jeito certo. Vamos mergulhar exatamente em como as soluções da Microsoft resolvem esse problemão. Vamos começar pelo começo, o nível individual. Para organizar o nosso caos do dia a dia, a primeira ferramenta que a gente precisa conhecer a fundo é o Microsoft To Do. Pensa no To Do como se fosse a sua agenda digital pessoal. É o ponto de partida de tudo. Ele é, na verdade, uma evolução do famoso Wunderlist. E olha, é perfeito para quem gosta da metodologia GTD, o Getting Things Done. Aquela ideia de tirar tudo da cabeça e jogar num sistema confiável, sabe? E o que faz o To Do ser tão eficiente são seus recursos. A função Meu Dia, por exemplo, te força a pensar no que é realmente prioridade hoje. As etapas ajudam a quebrar aquelas tarefas gigantes em pedaços menores. E a integração com Outlook, essa é fantástica. É só sinalizar um e-mail e pronto, ele vira uma tarefa. Acabou aquela história de usar a caixa de entrada como segunda lista de afazeres. Certo, com a organização pessoal encaminhada, vamos subir um degrau. O trabalho em equipe. E para isso, a ferramenta da vez é o Microsoft Planner. O Planner é tipo o centro de comando visual do time. É ideal para projetos onde todo mundo precisa ver o andamento das coisas. Se o To Do é sobre o meu trabalho, o Planner é sem dúvida sobre o nosso trabalho. A grande sacada do Planner é que ele é todo visual. Os quadros Kanban deixam um progresso super claro para todo mundo. Os baldes, ou buckets, ajudam a organizar as tarefas por categorias. E a visualização de gráficos, essa é crucial para os gestores. Dá para ver na hora quem está sobrecarregado e onde estão os gargalos do projeto. Agora, vamos para a terceira ferramenta. Uma que, aliás, muita gente confunde com o Planner. O Microsoft Lists vai além do gerenciamento de tarefas. Ele serve para lidar com informações estruturadas. O Lists é a evolução das antigas listas do SharePoint. Pensa nele não como uma lista de afazeres, mas como uma planilha, só que muito mais inteligente e colaborativa. Ele serve para gerenciar dados estruturados, tipo inventários, ativos ou registros de incidentes. Então, o ponto principal para não confundir mais é esse. A gente usa o Planner para gerenciar o trabalho que precisa ser feito para alcançar um objetivo. E a gente usa o Lists para rastrear e gerenciar informações importantes ao longo do tempo. É a diferença entre o que estamos fazendo e o que nós temos. A verdadeira força do Lists está na flexibilidade. A capacidade de criar colunas personalizadas faz com que ele seja perfeito para rastrear qualquer tipo de informação, não só tarefas. É uma ferramenta incrivelmente poderosa para organizar processos complexos. Ok, já vimos ferramentas poderosas para tarefas pessoais, para projetos em equipe e para dados. Mas o verdadeiro ganho de produtividade, esse acontece quando tudo isso se conecta num só lugar. O Microsoft Teams. O Teams é muito mais do que um simples chat. Ele é a interface unificada onde o trabalho acontece de verdade. É aqui que a produtividade decola, porque o contexto da conversa e o gerenciamento das tarefas vivem no mesmíssimo ambiente. E essa é uma das minhas integrações favoritas. Quantas vezes uma decisão importante é tomada num chat e depois se perde? Com apenas alguns cliques, uma simples mensagem vira uma tarefa rastreável, seja no nosso To Do pessoal ou no Planner da equipe. É sensacional. E para centralizar de vez, o aplicativo que antes tinha um nome comprido, Tasks by Planner and To Do, agora se chama só Planner dentro do Teams. Ele consolida tudo num lugar só, uma única tela para ver todas as responsabilidades, tanto as pessoais, do To Do, quanto as da equipe, do Planner. Certo, vimos as ferramentas em ação. Agora, para consolidar o conhecimento, vamos para um resumo bem claro que vai ajudar a escolher a ferramenta certa para cada situação. Esse quadro resume perfeitamente. Se a tarefa é para uma pessoa, para organizar a vida, use o To Do. Se é para a equipe inteira, para tocar um projeto, use o Planner. E se o objetivo for rastrear informações de um jeito mais estruturado, aí a pedida é o Lists. Simples assim. E essa é a filosofia por trás de tudo.
O poder não está em cada ferramenta isolada, mas em como elas trabalham juntas para criar um fluxo de trabalho contínuo que de fato aumenta a produtividade e diminui o atrito do dia a dia. E a gente termina com essa reflexão. Imagina só liberar aqueles 60% do tempo que se perde em tarefas administrativas. O que seria possível alcançar com todo esse foco e energia direcionados para aquilo que realmente gera valor? As possibilidades são enormes